Vamos lá, galera. Questão 4 sobre a lista de recorrências, certo? Vamos resolver ela aqui. E ela diz o seguinte: usando recorrência, verifique que. Aí ele dá aqui uma certa soma, né? E você observa o seguinte: essa soma ela é composta por algumas frações, certo? Ela é composta por algumas frações e a gente não sabe certamente quantos termos tem nessa soma, né? O que a gente sabe é o seguinte: o último termo dessa soma ele é dado por essa expressão aqui, 1 sobre n, que multiplica n mais 1. Né? E utilizando recorrência, a gente vai ter que verificar se essa soma aqui, certo? Se essa soma inteira, ela realmente é dada por essa expressão aqui, que seria n sobre n mais 1. Primeira observação aqui, pessoal, é o seguinte. Ó, essa fórmula aqui, ó, 1 sobre n, que multiplica n mais 1, você utilizando ela e considerando que n, o valor de n seria a posição de cada termo, você consegue encontrar qualquer que seja o termo aqui dessa soma. Por exemplo, esse aqui é o primeiro termo, certo? Observe o seguinte, ó, esse 1, certo? Esse 1, ele é igual a esse 1 aqui que está nessa fórmula que representa todos os termos dessa soma aí, certo? Esse n, assumir aqui para essa primeira posição o valor 1, né? Na primeira posição, n assume o valor de 1. Então, se você observar aqui, ó, ele só, nesse primeiro termo, ele só substituiu n por 1, que é a posição 1, certo? E se o n é 1, quando você adicionar 1, você vai ter 2. Então, ficou aqui um produto, né? 1 vezes 2, como está aqui nesse termo, nessa expressão. Se você observar aqui esse segundo termo aqui dessa sequência, né? Segundo termo aqui dessa sequência, segundo termo, n seria a segunda posição, assumiria o valor 2. Então, ele substituiu aqui, ó, o valor de n por 2, e n, que é 2, mais 1, ficaria 3. Então, utilizando essa expressão aqui, você consegue encontrar qualquer que seja o termo aí nessa sequência. Aí observe o que é que a gente vai fazer aqui agora, certo? Eu vou pegar essa expressão toda aqui, ó, só essa primeira parte, beleza? E a gente vai trazer ela para cá. A gente vai trazer ela para cá, reescrevendo ela de uma forma diferente, né? Porque aqui a gente tem, nos denominadores de cada fração, um produto. A gente vai resolver esse produto e reescrever isso aqui, certo? No caso, fica 1 sobre 1 vezes 2, 2. A gente está só reescrevendo, certo? Mais, segundo termo, 1 sobre 2 vezes 3, 6. Beleza. Mais, terceiro termo, 1 sobre 3 vezes 4, 12. A gente reescreve aqui o 12. E por aí vai, certo, pessoal? Eu vou escrever aqui só mais dois termos dessa sequência para a gente verificar aqui. Ó. O próximo, seguindo aqui a mesma lógica, seria 1 sobre 3 vezes 4 aqui, né? Então o próximo termo seria 4 vezes 5, que dá 20, né? 4 vezes 5, que dá 20. Seria o quarto termo, então n assume o valor 4. E 4 mais 1 dá 5. 5 vezes 4, 20. Seguindo aqui, o próximo termo seria quem? O próximo termo seria quem? Está na quinta posição, então n assume o valor 5. E 5 mais 1 dá 6. Então, 5 vezes 6 dá 30. E por aí vai, certo? Ele segue até quantos termos você quiser aqui nessa sequência, até infinitos termos, por exemplo. E sempre obedecendo essa lei de formação aqui, ó. 1 sobre n, que multiplica n mais 1. Então, qualquer que seja o termo aí dessa sequência, né, dessas somas,
você consegue encontrar ele só pegando o valor da posição, substituindo no lugar de n. Aí você vai encontrando esses valores aqui. Só que eu não sei quanto vale toda essa soma aqui, ó, independente de quantos termos tenha. Não sei quanto vale. Ele pediu para verificar se realmente é isso aqui, ó, é dado por essa expressão. Então é isso que a gente vai fazer, certo? Como eu não sei quantos termos tem, pessoal, não sei quantos termos, aqui pode ter 50, pode ter 300, pode ter infinitos termos, né? Você aplica aqui a posição no lugar dessa expressão e encontra aí cada termo dessa sequência. Como eu não sei quantos termos tem, eu vou tentar criar uma lógica aqui para entender como é que a soma desses termos se comporta a partir de uma quantidade de termos conhecida. Vamos supor que essa sequência toda aí ela só tivesse um termo, certo? Ela só tivesse um termo. Seria uma soma de um termo só, que eu vou aqui chamar de S1, ou soma 1. Beleza? Se ela só tivesse um termo, o termo que seria utilizado para fazer essa soma seria aqui apenas esse primeiro termo. Ou seja, se essa sequência aqui tivesse apenas um termo, a soma dos termos dessa sequência, que eu estou chamando aqui de soma 1, seria apenas o valor desse primeiro termo, ou seja, 1 sobre 2. Beleza, né? Vamos seguir mais adiante. Vamos supor agora que essa soma não tem apenas um termo. Essa sequência aí, ela tem dois termos, certo? Vamos supor que ela tem dois termos. Então, a soma que eu vou chamar agora de S2, a soma que eu vou chamar aqui de S2, olha, ela já seria composta pela soma de dois termos, certo? Essa sequência aí só tem dois termos, eu vou somar apenas os dois, para poder obter o valor da soma de todos os termos dessa sequência. Então, eu ficaria com 1 sobre 2, certo? Mais, ela só tem dois termos, então eu estou somando só os dois primeiros. Então, 1 sobre 6. Beleza? Como é que a gente faz aqui essa soma de fração, né? MMC entre 2 e 6 é 6, né? MMC entre 2 e 6 é 6. Aí eu pego esse 6 e divido por 2, que dá 3, e multiplico por 1. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Beleza. Esse mais continua. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, eu fiquei aqui, ó, com 4, né? 3 mais 1 dá 4 sobre 6. Seria o valor da soma de todos os termos dessa sequência se ela tivesse apenas dois termos, certo? Só que essa fração aqui dá para simplificar, né? Eu posso dividir o 4 por 2 e posso dividir também o 6 por 2. Então, ia ficar o que aqui? Ó? 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Beleza. Daqui eu não consigo mais simplificar. E aqui a gente vai pensar o seguinte agora. Vou subir aqui um pouco a tela. Vamos pensar agora que essa soma ela tem três termos. Vamos pensar que essa sequência aí ela é composta por três termos agora, certo? Beleza, seguindo aqui a mesma lógica que a gente está seguindo. Então, seria a soma 3, né? Que é a soma de três termos. E ela seria composta pela soma desses três primeiros termos aqui, ó. 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12. Veja que 1 sobre 2 mais 1 sobre 6, a gente já calculou, que é 2 sobre 3, né? Foi a soma anterior. Então, eu já somei os dois primeiros, agora eu basta adicionar aqui o terceiro termo. Quanto seria o valor da soma total, né, dos termos dessa sequência se ela só tivesse três termos? Seria o valor dessa soma aqui, ó. Então, vamos lá. MMC entre 12 e 3 dá 12, né? 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8, né? 8. Mais
12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu fiquei aqui ó, com 9 sobre 12. 9 sobre 12. Que simplificando, né? Simplificando essa fração aí por 3, eu ficaria 9 dividido por 3 dá 3 e 12 dividido por 3 dá 4. Então, esse aqui seria a soma, né? A soma dos termos dessa sequência, se ela só tivesse 3 termos. E por aí vai, certo, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. Se ela tivesse 4 termos, essa soma, como é que ficaria? A gente ia somar aqui os primeiros 4 termos. Como a gente já somou os 3 primeiros, basta somar aqui ó, o 3 sobre 4, certo? Mais o próximo termo aqui, ó, que é 1 sobre 20. Quando você fizer essas continhas aí, você vai ver que essa soma, ela dá 4, já simplificada a fração, né? 4 sobre 5. Você pode praticar aí para fazer essa soma. Quinto, se a sequência tivesse 5 termos, então seria 4 sobre 5, né? A sequência tem 5 termos. Então, essa seria a soma dos 5 primeiros aqui, ó. A soma dos 4 primeiros eu já fiz, ficou apenas o 1 sobre 30. Então, mais 1 sobre 30. Beleza. 1 sobre 30. Quando você fizer as continhas aí, você vai ver que isso aqui dá 5 sobre 6. E por aí vai. Se ela tivesse 6 termos, aí você somava os 6 primeiros. Se ela tivesse 7, você somava os 7 primeiros. Só que eu não sei quantos termos tem. O que aparece aqui ó, é que essa soma aqui praticamente é infinita, né? A gente não sabe quantos termos tem. Por isso que a gente representa com N termos, para representar quantos termos possíveis ela tiver. Certo? Aí a gente não vai ficar somando isso aqui infinitamente, né? O que é que a gente vai fazer? Observe, pessoal, que se ela tiver um termo só, a soma é essa. Se ela tiver 2, a soma é essa. Se ela tiver 3, a soma é essa. E por aí vai. Se você observar aqui o seguinte, ó, vou passar um tracinho aqui, para a gente observar o seguinte. Veja aqui, essa sequência aqui de somas, ó, ela é recorrente, né? Ela é recorrente. Observe o seguinte, ó. Se essa primeira série aqui, ó, se ela tivesse apenas um termo, o resultado da soma de todos os termos, que só seria 1, né, seria esse. Se ela tivesse 2, o resultado da soma seria esse. Se ela tivesse 3, o resultado da soma seria esse. E por aí vai. Se ela tivesse 4 termos, 4 sobre 5. E se ela tivesse aqui N termos, né? Se ela tivesse aqui N termos, ou seja, se eu somasse aqui todos os termos dessa sequência, seria aqui o último termo dessa segunda sequência aqui. Porque essa sequência é formada pelas somas parciais, né, que a gente chama, dependendo da quantidade de termos que você está somando aqui nessa primeira sequência. Então, se ela tivesse N termos, você observa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O último termo seria quem? N. E embaixo segue, ó, como se fosse N mais 1. Ó. O de cima é N, embaixo é 2, que seria N mais 1. Então, aqui embaixo ficaria N mais 1. Quer dizer o quê? Se você soma um termo, o resultado é esse, lá de cima, né? Se você soma 2, o resultado é esse. Se você soma N termos, o resultado seria o quê? N sobre N mais 1. Esse aqui seria o resultado que daria o valor da soma de N termos dessa primeira sequência. Então, a gente provou aqui, a gente verificou aqui, na realidade, por recorrência, que o valor dessa soma aqui, ó, dependendo de quantos termos você estiver somando, ele é dado justamente por essa expressão aqui, ó, N sobre N mais 1. E aí a gente conseguiu fazer essa verificação, certo, pessoal?
Espero que tenham entendido. Valeu, até a próxima.